Fala galera do YouTube, gravando mais um vídeo aí pro canal, lendo as escrituras sagradas. Vamos lá, pessoal. A passagem de hoje é João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora preste atenção nesse nome ladrão. Vai vendo. 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirá o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Preste atenção, apareceu o nome ladrão de novo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem é ovelha, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Pois bem, você já deve ter ouvido aí na igreja os pastores falando assim, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Agora preste atenção. Nesta passagem aqui está falando de três personagens. Está falando de Jesus, o bom pastor, está falando do ladrão e está falando do lobo. Então, se o ladrão é Satanás, quem é o lobo? Você acha que se o Satanás for o ladrão, ele vai fugir do lobo? Quem é esse lobo que é mais forte que Satanás? Ou seja, você aprendeu esta passagem errada na igreja, desde que você entrou nesse lugar aí. Porque, na verdade, o ladrão é os pastores. Ele não tem cuidado das ovelhas. Quando vê vir o lobo, foge e abandona as ovelhas, porque é ladrão, mercenário, que é a mesma coisa que ladrão, não tem cuidado das ovelhas e trabalha só por dízimo. Estão entendendo, pessoal? Eles ensinaram para você que o ladrão é Satanás, mas não, o ladrão é o pastor, porque não existe pastor. Porquanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Na velha aliança havia um mediador entre Deus e os homens, era o sacerdote. Mas na nova aliança, isso mudou. É o Messias, ele é o único mediador. Então não adianta você ir na igreja atrás de oração, atrás de que o pastor fale com Deus, para Deus olhar para você, para Deus cuidar de você, abençoar você, proteger você, abrir porta de emprego para você, que você está precisando. Não adianta. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então você mesmo tem que falar com ele. Você entra no seu quarto, fecha a tua porta, entra ali e você mesmo fala com Deus em nome do Messias. Não existe uma figura de outro homem para você falar com esse homem, para esse homem falar com Deus, em nome de Jesus, para Deus ouvir esse homem e abençoar você. Não. É você que tem que falar com ele, não existe isso aí. Em Mateus está escrito: não queira ser chamado de pastor, porque só há um pastor. Agora, você não vai achar na Bíblia essa passagem com o nome pastor. Por quê? Porque eles modificaram a Bíblia, eles colocaram outro nome para você não entender. Na Bíblia está escrito: não queira ser chamado de guias. Guia é a mesma coisa que pastor. Quem guia? Pastor. Não queira se chamar de pastor, porque eles gostam de ser saudados nas ruas.
nas igrejas, de ser chamado pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queira saber dessas coisas, porque só um é o pastor, o Messias. Você não precisa de outro homem, porque só existe um mediador entre Deus e o homem, que é o Messias. Você está sendo enganado nesses lugares aí, pessoal. Aí você pode falar, mas tem que ter um pastor para lá no dia do juízo falar com Deus. No dia do juízo está escrito em hebreu. Está escrito em hebreu, irmão. Porquanto cada um dará conta de si no dia do juízo. Você vai dar conta de você. Você vai estar lá na fila no dia do julgamento. O Jesus, que é o advogado, e Deus, que é o juiz, falando, e Jesus te defendendo. O pastor vai estar atrás de você na fila também. E ele não vai poder falar assim, não, ele estava lá, ele fazia isso e aquilo. Jesus vai falar assim, fique quietinho em você que não chegou a sua vez. Entende? Não chegou a sua vez, porque cada um dará conta de si no dia do juízo. E por que eu vou precisar desses caras aí? Pra quê? Pra ele estar me enganando? Pra ele estar mentindo, dizendo que eu tenho que ter um pastor? Se na Bíblia fala que não queira ser chamado de pastor, e porquanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, eu vou precisar desse cara aí pra quê? Imagina, pensa, raciocina. Você está sendo enganado. Porque o ladrão, que é o pastor, veio senão para roubar, matar e destruir, roubar a sua pele, roubar o seu dízimo, tirar o couro da ovelha, deixar a ovelha despenada, deixar a ovelha só os ossos. E quando a ovelha vem com os problemas dela, pastor, eu estou precisando disso. Pastor, a minha ovelha está assim, assim, assim. Ele foge, abandona as ovelhas. Vendo vir o lobo é os problemas da ovelha. Satanás. Não é o Satanás ser. Porque a palavra Satanás significa opositor. Entende? Significa opositor. Então, quando chega falando isso para ele, foge. Por que ele foge? Porque é mercenário. Ele trabalha só por dízimo. Veja esse versículo aqui, ó. Olha só. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu sou o bom pastor. Olha o Messias está falando. Eu sou o bom pastor. Dou a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, pastor, que não é pastor, presta atenção no que ele está falando. De quem não são as ovelhas, vê vir um lobo forte. Por quê? Porque esse mercenário, que não é pastor, ele está falando que é pastor. E ele está dizendo que as ovelhas é dele, está tomando conta. Aí aqui fala de quem não são as ovelhas, porque a ovelha não é dele, é a ovelha do Messias. Vendo vir um lobo, Satanás, foge e abandona as ovelhas. Entende, pessoal? Então nessa passagem que você vê na igreja, que o ladrão mata e destruir, não é Satanás, é o pastor. Ele que veio para isso. Porque todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quanto Satanás tem? Se Jesus disse todos que vieram antes de mim são ladrões, e as ovelhas não ouviram a sua voz. Beleza? Essa é a passagem que eu estou deixando aí com vocês. Se inscreve aí no canal, acredite se quiser, curte e compartilha aí. Vamos lá, pessoal. Fortalece o canal aí.